Mexe, mexe. Cadeira na ponta do dedo, na palma da mão. Fala cremoso, fala cremosa. Eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal Che História e Educação, feito para você, por você e para mais ninguém. O vídeo de hoje está imperdível. Nós vamos falar sobre um dos filósofos mais polêmicos da história da filosofia, que é Karl Marx, um filósofo do século XIX. Nasceu em 1818 e morreu em 1883. Você quer saber o que ele revolucionou na maneira de pensar? Então, assine o nosso canal, curta o nosso vídeo e depois da vinheta, vem com a gente! Fala, meu lindo! Fala, minha linda! Vamos lá, então. Você provavelmente já ouviu falar em Marx, Karl Marx, marxismo, comunismo, socialismo. São ideias que ele trabalha. Esse conteúdo é muito importante porque é uma chave de leitura para você colocar, independente do tema que vai cair na redação, que são temas coringas, porque o Marx ele é formado em Direito, tem conhecimento em economia, em filosofia, em sociologia, é conhecido como um dos clássicos da sociologia, juntamente com Durkheim e juntamente com Max Weber. O que ele desenvolveu de tão importante? Para vocês entenderem primeiro, qual que é a maneira que ele olha a realidade? Ele é um filósofo chamado materialista histórico dialético, ou seja, ele criou o método do materialismo histórico dialético. Por que materialista? Porque ele vai entender a sociedade não a partir das ideias, a partir dos grandes heróis, dos grandes feitos. Ele vai entender a partir das relações humanas, a partir do conflito que há entre as classes sociais. Certo? Beleza. Histórico por quê? Porque ele vai mostrar que a história muda e existe um motor na história. E esse motor é a luta de classe entre o opressor e o oprimido, entre o rico e o pobre. Esse conflito, quando o oprimido ele se liberta do opressor, ele muda a história. E por que dialético? Porque a história se movimenta entre tese, antitese e síntese. O que seria isso? Seria o opressor é a tese, vamos dizer assim. A antitese, o oposto do opressor, é o oprimido. Esse conflito entre os dois vai gerar uma síntese, que é um estágio superior, que é uma outra forma de organização da sociedade, um outro modo de produção. Como ele é materialista, ele vai estudar, então, a partir das relações materiais, a relação econômica. Para o Karl Marx, existem dois conceitos básicos que você não pode esquecer, que é a infraestrutura, que é a base da sociedade, ou seja, a base da sociedade é a economia. Se você quer entender a verdade, se você não quer ficar no mundo de Matrix, você não pode entender a política, a sociedade por meio da política, por meio da religião, por meio da mídia, por meio da escola, por meio da justiça, do direito. Não, você tem que entender por meio das forças econômicas. Tem uma frase do Karl Marx na sua obra A Ideologia Alemã que diz assim: a classe dominante de uma época determina a consciência de uma época. Ou seja, todos os discursos que você vê como se fossem universais é reflexo do quê? De uma classe dominante. Reflexo de uma classe dominante. Então, quem determina os valores, a ética, o que é certo, o que é justo numa época, é a classe dominante de uma época. Então, prestem bem atenção. O Marx dizia que antigamente nós vivíamos numa sociedade primeiro comunal, né? Não havia propriedade privada. Depois que o homem criou a propriedade privada, passamos então para uma sociedade escravista. Depois da sociedade escravista, né, com esse conflito entre o senhor e o escravo, gerou uma síntese, né, por meio dessa tese e antitese, que é o opressor e o oprimido. Viemos num modelo servil, que é o senhor feudal, que arrendava a terra, alugava a terra, né, e uma parte dessa terra que era arrendada, o servo tinha que pagar para o seu senhor, então ele era semilivre. E esse conflito, né, entre tese, que é o senhor feudal, e a antitese, que é o servo, gerou o sistema capitalista. Então,
A sociedade vai mudar a partir do conflito que existe entre as classes. As classes sociais são o motor da história. Então, ele está explicando a partir das relações econômicas. Então, como nós estamos hoje no sistema capitalista, o Marx vai dizer que somente a consciência de uma classe, a consciência do operário que ele é explorado, é que vai gerar a libertação dele para uma sociedade sem classe, uma sociedade perfeita, que seria uma sociedade, primeiro, socialista. E aí eu já vou dizer para vocês a diferença entre o socialismo e o comunismo. O socialismo é a transição, né? Ou seja, é quando os proletários, os operários, os trabalhadores tomam o poder, tomam o Estado, né? Destituem a propriedade privada, tiram a propriedade privada e começam a distribuir a renda, a distribuir a terra. Depois que isso acontece, no caso, isso é ditadura do proletariado, como chama Marx, aí vem o comunismo, e aí a abolição do Estado. Então não precisa mais de Estado, porque o Estado para o Marx existe para oprimir as pessoas. Olha que fantástico. Professor, como assim? Você falou em infraestrutura. Então, quem domina as relações econômicas domina a política, domina a justiça, domina a escola, a educação, domina a igreja, domina a ideologia. Vou dar um exemplo. Hoje, tudo o que acontece na política é para defender o interesse de uma elite capitalista. Quem que financia os políticos? Até aqueles partidos que se dizem de esquerda, tanto os que se dizem de esquerda, muitos deles, e aqueles que de fato são de direita, quem financia quem? São os grandes empresários. Então eles vão criar leis para beneficiar a elite. Deu para entender? E a justiça? As leis são criadas para penalizar muito mais o pobre do que o rico. Porque quem cria a lei são políticos. A maioria dos políticos, isso é estatístico, você pode pesquisar, se declaram como sendo empresários. Ou se eles não são empresários, na maior parte das suas profissões, além de político, é claro, eles são financiados por empresários. Ou seja, aqueles que dominam a economia vão dominar também a política. Outra coisa, a mídia. Quando a mídia fala sobre reforma trabalhista, reforma da Previdência, ela vai dizer que é necessário. Ninguém vai mostrar um outro lado. É muito difícil um canal que vai mostrar outro lado. Por quê? Porque a mídia ela é financiada pelas empresas. Então ela vai mostrar o discurso de uma elite. Você consegue entender que várias instituições sociais, o discurso é para legitimar o poder econômico e o poder ideológico da classe dominante? Eles querem mostrar para a sociedade que aquilo que é bom para eles é bom para nós. Isso é ideologia. Eles mascaram a realidade, eles encobrem, eles não mostram que os grandes empresários, que a elite, ela é opressora. Professor, como assim opressora? Velho, você tem tempo para me ouvir? Então cola aqui. O primeiro emprego que eu tive, eu trabalhei numa grande loja do Brasil, que você conhece, você já deve ter se ligado. Eu não vou falar porque eu tenho ética, eu não vou falar o nome da loja. Jamais falaria que eu trabalhei na C&A, jamais. Putz, desculpa aí, agora já foi. Penso que o professor, na época, eu ganhava um salário mínimo. Eu trabalhei em 2005. Eu ganhava R$400. Eu ganhava um pouquinho mais que o salário mínimo porque eu não era registrado como efetivo. Eu era apenas aprendiz. E para cada cartão que eu fazia da loja, eu era promotor de vendas, a loja recebia R$12, certo? R$12 por venda. Como a minha meta era 16 cartões por dia, e eu cheguei a fazer 26 cartões, eu acho que dava uma média de R$312 que a loja ganhava por dia. Um dia que eu trabalhasse, a loja pagava meu mês. Se você multiplicar então 26 cartões vezes 30 dias, e o valor que eu gerava de lucro para a loja, que era 312 vezes 30, quanto que dava? 9.360. Eu gerava de lucro para a loja 9.360 e recebia quanto? R$400. Isso o Marx chama de mais-valia, que é a exploração do capitalista pelo teu trabalho. Pense uma coisa, professor, mas a loja é dele. Mas quem que trabalha? É o trabalho que gera riqueza. Pegue um empresário, sei lá, pegue o dono de uma montadora e deixe ele sozinho numa linha de produção. Quantos carros ele vai fabricar? Então não é pelo fato de ele ter empresa, não é pelo fato de ele ter as máquinas que vai fazer com que ele tenha riqueza, é o trabalho humano. Ele só coloca você para trabalhar porque ele tem lucro, diz Marx. Então a exploração da mão de obra, o roubo do fruto do teu trabalho é a mais-valia. Ou seja, se você trabalha numa montadora, você além de não ganhar o valor de 20 carros, se você, por exemplo, monta 20 carros durante o mês, você não ganha o valor de 20 carros,
E você não ganha os carros também. Na época do artesanato, o artesão ele recebia integralmente por aquilo que ele fabricava. O objeto era dele, o tempo era livre, era dele. Todo o lucro daquilo que ele vendia era dele. E hoje não. Você percebe a exploração capitalista? O Marx está questionando o que então? Não é o fato de você ter um iPhone, você ter um Samsung, o fato de você ter um carro. Ele não está questionando isso. Muito pelo contrário. Porque quem que fabrica esses produtos? São os proletários, são os operários. E se ele produz, a ele pertence. O que o Marx questiona é a propriedade privada. Porque pelo fato do dono ser dessa empresa, ele acha que tem o direito de receber quase toda a riqueza e dá apenas um salário ínfimo para o seu trabalhador para que ele fique refém e escravo do seu trabalho. Porque se o trabalhador ganha pouco, ele vai ter que trabalhar para o resto da vida sujeito a esse senhor. Pensa bem uma coisa, se fosse bom o salário que o teu patrão te paga, ele mesmo faria, se compensasse. Mas como é tão baixo e não compensa com que ele faça, ele paga a você. O que o Marx quer? Acabar com a desigualdade social, e para isso tem que acabar com a propriedade privada. Então nós temos que, por meio de uma revolução, conscientizar as pessoas que os operários estão sendo explorados para tomar o poder político. Porque a democracia, a justiça é feita para controlar o pobre. Se você se revolta numa greve querendo fazer um protesto para melhorar o aumento, o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu aqui no Paraná em 2015. O governador Beto Richa, o que ele fez? Ele meteu a lei nos professores, colocou a polícia na rua, porque a ordem e progresso é o lema da nossa bandeira. Ordem para quem? O que é ordem numa sociedade onde 90% produz e 10% fica com a riqueza que 90% concentra? Isso é ordem? Eles mantêm a sociedade desorganizada, porque o sistema capitalista tira e priva as pessoas da propriedade privada, alguns só têm a propriedade, e os demais geram riqueza para esses 10%, que são os donos das empresas. A partir daí eles criam um sistema opressor, que é o Estado, para que as pessoas não mudem essa realidade social. Então, se o Marx estivesse vivo, ele ia falar desordem e progresso. O que muda a sociedade é o conflito, são as guerras que fazem com que haja uma evolução social. A luta pelas mulheres, pela garantia de direitos dos negros, dos homossexuais, é esse conflito, essa participação, esse engajamento na participação política por meio da conscientização que faz com que haja uma transformação. É isso que o Marx está dizendo. Então, não se engane. Primeiro nós temos que tomar o Estado, desapropriar a propriedade privada, deixar com que todo mundo que trabalhe seja dono, porque se todo mundo trabalha, todo mundo tem participação nessa empresa. Então o lucro tem que ser igual, porque todo mundo trabalha igual. Deu para entender? A partir daí, então, depois que é uma democratização dos meios de produção, ele é da sociedade, então não precisa mais do Estado. Porque o Estado era visto como opressor. Ele serve para manter as pessoas na desigualdade. Certo? Outro exemplo. A religião, quando ela diz assim, você é pobre porque Deus quis. Ah, se você está sofrendo, não tem problema. A vida é eterna, lá no céu você vai ser recompensado. Isso é um discurso que pertence à ideologia burguesa. Porque quando eu falo que a culpa é de Deus por eu ser pobre, eu não consigo perceber, isso mascara a realidade, eu não percebo que quem me oprime é o dono de uma empresa. É o capitalista. Deu para entender? Esse é o materialismo histórico de Marx. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui embaixo. O professor vai ter o prazer de discutir e debater com vocês. Então não esqueçam, também só para finalizar, que a ideia do Marx deu origem às tendências de esquerda que existem hoje, que são os partidos que defendem de fato os trabalhadores, que muitos se dizem dos trabalhadores, mas não defendem. Então, a esquerda é isso. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre o que é direita e o que é esquerda. Mas a princípio, então, dá para a gente entender que a esquerda são aqueles que defendem os mais pobres, os mais humildes, os explorados. A direita defende mais uma elite, aqueles que são privilegiados, que são os donos das empresas, das grandes corporações e do sistema financeiro em geral. Beleza? Curta nosso vídeo, compartilhe as nossas ideias. E não esqueça, eu sou o professor Rodrigo Pensador. E esse é o canal X, História e Educação. Feito para você, por você e para mais ninguém.